Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir. Posso ouvir. Teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir aos teus pés. Aos teus pés é onde eu desejo estar. É nos teus pés de amor, amado, desejado, lindo Jesus. Lindo Jesus, lindo Jesus, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, no meu lugar, aos teus pés, é onde eu quero habitar, aos teus pés de amor e graça, eu quero ficar. Eu quero ficar oh, 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 e nunca mais sair dos teus
Te exaltamos, te glorificamos neste lugar. Amado, passando. Vem, 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 Santo, 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 Senhor. Santo, 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 Tu és o Senhor. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Seja adorado entre nós. Seja adorado aqui. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Shiralabasandoro, Shikatarabasandoro. Juntamos aos anjos e declaramos santo. Santo. Glória a Deus. Boa noite, boa noite. Fica de pé, gente, vamos orar ao Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de celebração ao Senhor. Olha para o teu irmão, diga assim: que bom que você veio. Preferencialmente que ao lado se sente sempre quem é família, para a gente poder estar cumprindo as nossas normas e exigências, né? E se você não é família, procure sentar uma cadeira afastada, respeitando o distanciamento. Mas sejam bem-vindos a essa noite. Eu sempre que saio de casa para uma celebração coletiva, eu crio uma expectativa no meu coração. Me lembro da mulher do fluxo, diz o texto que ela dizia para ela mesma: se eu apenas o tocar. Sabe aquela conversa que você faz com você mesmo? Você sai assim para você mesmo: hoje vai pegar fogo. Quem crê assim? Quem saiu com essa expectativa de casa? Sabe, hoje eu vou tocar nele. Se ele não me tocar, eu me jogo para tocar nele hoje. Então feche seus olhos, vamos orar. Vamos gerar expectativas nele nessa noite. Crie um ambiente para que ele fique à vontade. Espírito Santo, nós te damos total liberdade nesse lugar. Espírito Santo,
governa esse ambiente. Todo e qualquer outro espírito que não seja o teu, Pai, comece a bater em retirada desse ambiente agora. Todo espírito contrário bate em retirada. Que os céus desse ambiente estejam agora abertos. Portais eternos, portais de revelação, da manifestação da tua glória se abram sobre esse lugar nessa noite. Que haja uma correnteza dos teus rios descendo do teu trono direto para esse lugar, Pai. Senhor, que os céus desse ambiente sejam agora carregados, ó Deus, com a glória que emana do teu trono. Espírito Santo, tenha acesso às mentes e os corações nesse lugar. Espírito Santo, tenha liberdade para falar, para manifestar, para derramar, para fluir. Flua como um rio nesse lugar, nessa noite. Nós preparamos só para ti esse lugar, porque nós queremos derramar as nossas vidas no teu altar. Comece a gerar essa expectativa. Abra sua boca e comece a orar também. Não se prenda apenas ao que você ouve daqui da frente. Tenha você esse portal aberto de acesso a Deus. Você tem esse lugar de acesso direto a Deus. Você tem um lugar direto a Deus. Então faça isso nessa noite. Comece a gerar um ambiente. Comece a gerar um ambiente. Isso, você que fala em línguas, põe para fora suas línguas nessa noite. Deixa Deus tomar as suas línguas. Isso, coloca para fora. Construa o ambiente. Construa o ambiente. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Chorar, calar, alaba, soria, calar, alaba. Chorar, calar, alaba, soria, calar, alaba. Toraba, calar, alaba, soria, calar, alaba. Isso, elogia Ele. Libera palavras de elogio para Ele. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é poderoso. Diga que Ele é glorioso. Isso, abra sua boca e fale para Ele. Isso. Você que chegou triste, comece a receber o fogo que vai trazer alegria ao teu coração nessa noite. Você que chegou desanimado, comece a ser cheio da glória de Deus. Você que chegou enfermo, receba, comece a receber cura agora no teu físico, na tua alma. Isso. Fique à vontade, levante seus braços e comece a declarar. Declare. Isso. Não há espaço para outro espírito, nem para outra voz que não seja de Deus. Choracalaralabasoria calarala. Chorabacalamandarabasou calamandaraba. Chorai calabastori calamandarabassou. Robiaste camandarabachacalarabassou. Choracalaralabacalaralabacalaralabandarabas. Checalaralabacalaralabacalaralabassoria calaralaba. Checalaralabacalaralabandarabas. Rabadagachicalaralabandarabassoria calaralaba. Checalaralaba. Deixa o fogo queimar. Deixa ele tomar teu ser nessa noite. Isso, se joga para ele. Dá tudo para ele nessa noite. Santo és o Senhor Jesus. Santo és. Digno. Digno.
és digno. Tu reinas sobre tudo. Tu reinas sobre tudo. O teu governo não tem fim. O teu governo não tem fim, não. Rei dos reis, te exalta. Rei dos reis, te adora. Rei dos reis, te exalta. Rei dos reis, te adora. Rei dos reis, mais uma vez. Rei dos reis, sim. Te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos. Vem, toma o teu lugar, declara isso. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, Rei dos reis, Te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem. vem e toma o teu lugar. Declare mais alto, vem, toma. Vem e toma o teu lugar. Vem, 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 vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terra, Céus e terra se encontram alinhados, seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram
alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Declare, vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Declare com todo o seu coração, vem, toma. Céus e terra, vamos cantar. Céus e terra se encontram, alinhando Seu plano, o universo estremece, o leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. De novo, céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Que ruja o leão. Vem e toma teu lugar. Declare isso. Vem. Vem e toma teu lugar aqui. Vem e toma o teu. Mais alto declare a ele, vem, toma. Vem. Isso, diga a ele, vem, toma. Vem. Toda a nossa casa, vem. Vem. Aumenta o volume da sua voz e diga. Deixa ele reinar, governar. Oh, vem, toma. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, 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 vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra Se encontram, alinhando o seu plano. O universo, vamos, estever, oh meu Deus, rugindo, céus e terra. Alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono.
cantamos, te exaltamos, Cordeiro de Deus. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E ele virá. Com alegria vamos dizer os nossos olhos. Ei! Os nossos olhos. Tira o pé do chão. Abertos para vê-lo, os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Os nossos olhos estão. Eu quero que você cantando nessa noite. Vamos lá, todo mundo. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E ele virá. Os nossos olhos estão abertos. Ei, vamos. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. Vem cantar, diga. E E ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. nós o adoramos. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Eu quero ver as palmas comigo nessa noite. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Aquele que é vivo. E nós o adoramos. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Nós o adoramos na beleza
santidade. Levanta suas mãos e declare isso nessa noite. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Te exaltamos, te exaltamos. Aquele que era, que é e que há de vir. Exalte a Ele, exalte a Ele. Tem tudo a ver contigo. Tem tudo a ver contigo. Rei da glória, adorado, seja engrandecido. Rei da glória. Shokatarabasan. Aleluia. Chorabasandoroye. Eu queria que você levantasse as suas mãos e orasse pelas crianças do nosso Brasil. Se você está perto de uma criança aí, ministre sobre ela. Ore por ela, clame. Choroloroye asandoroye, nerabasandoroye, shekatarabasandoroye. Oh meu Deus. Shirabasandoroye, shekatarabasandoroye, shirabasandoroye. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. A tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero
és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio a minha vida a ti, a minha família a ti. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero e tudo que eu mais quero é te ver. A tua majestade, eu sei que tem mais pra mim. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. Tudo que eu mais quero está em ti, Jesus. Tu és suficiente, tu és suficiente. Não existe outro lugar para que eu possa estar, além de estar em teus braços de amor. Ele tem mais pra você pode mergulhar. Ele é o rio que flui, ele é o rio que flui. Rios de águas vivas, de águas purificadoras. Ele está fluindo aqui, águas que descem do trono de Deus sobre nós. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixe o céu sobre nós agora. E deixe, rasga os céus e desce como fogo quando inflama o graveto. E deixe o céu descer sobre cada família agora, sobre cada lar, sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração. Vem descer e deixe o céu agora, agora, agora. E deixe o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre.
digno de toda honra, de toda glória. É a glória para sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Pois teu é o reino, teu. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todo. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, Me constranja com a sua que a sua glória nos constranja, papai. todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Preciso de cantar a alabança. Adore, adore, adore. Digno, tu és digno, Senhor. Tu és digno de todas as coisas. Nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Ti todos os dias. Grande Deus, grande Deus, majestoso, excelso, não existe outro além de Ti. Vamos assentar um minutinho, por favor. Para os fominhas que vieram de manhã vão ouvir a mesma coisa. Amém? Mas para quem está aqui a primeira vez, vai ter chamado oral hoje. Queria que vocês abrissem a palavra em Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44. Eu não vou ler a passagem, porque a passagem é bem conhecida de todos. A primeira multiplicação dos pães. Mas como eu sou um ser bem racional, eu fiz um estudo dessa passagem. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus e os apóstolos tinham alguma coisa para dar para quem estava lá? Tinham? Não tinham. Eles precisaram de uma oferta de um menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tá? Alimentou quantas pessoas? 5 pães e 2 peixinhos? 5.000 homens. Naquela época, mulheres e crianças não eram contados. Então você coloca mais 2 vezes aí, mais uma mulher, mais uma criança, 15.000 pessoas. Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixinhos. Sobraram quantos cestos? 12 cestos. Certo? Aí teve a segunda multiplicação dos pães. Tá? Já na segunda multiplicação,
os discípulos tinham. Tinham 7 pães e alguns peixes. Eu entendo que alguns peixes são mais do que 2. Então ele tinha mais recurso, tá? E alimentou quantas pessoas? 4.000 pessoas, né? 4.000 homens, tá? Multiplicado por 3, 12.000 pessoas, mais ou menos. Recolheram quanto? Recolheram quanto? 7 cestos. Conclusão: a matemática de Deus é diferente da nossa. Quando você tem menos recurso, você recolhe mais. E quando você tem mais recurso, você recolhe menos. Tem lógica? Não tem lógica. É exatamente isso que Deus quer nos ensinar. Muitas vezes, né? Eu escrevo tudo, né? O quanto eu gasto, tenho planilha, o quanto eu gasto, quanto eu ganho, onde eu gasto. Já tem 13 anos que eu faço isso e não consigo parar, porque eu acho um módulo racional da gente identificar onde vai os nossos recursos. Então, dessa mesma maneira, eu quero convidar todos a ofertar. Da mesma maneira que um menininho ofertou 5 pães e 2 peixinhos, vamos ofertar ao Senhor. E outra, Deus, na realidade, Jesus, Ele não quis que cada um ficasse com o que sobrou. Ele recolheu. Recolheu para quê? Para ofertar para outras pessoas. Amém? Então, nesse mesmo espírito, nós vamos ofertar na casa do Senhor nessa noite. Amém? Esperando, né? A palavra de Deus é fiel. Ela fala que quando você oferta, é uma semente que você deposita. Ela vai multiplicar a 30, a 60, a 100 para 1. E da mesma maneira, né? Como eu fiz essa conclusão, muitas vezes o pouco você resgata muito, e no muito você vai resgatar pouco. Amém? Convido a todos a ofertar. Os gasofilaços aqui na frente, tem ali no meio, maquininha aqui na frente e lá atrás também. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Tá. Flua neste Lugar, transforma teu amor. que Meu Deus. a ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Eu tô chapado desde de manhã, minha gente. Fui tentar dormir agora de tarde, não consegui, tava queimando. Coisa gostosa, Jesus. Obrigado. Aleluia. Deixa eu chamar aqui o Eduardo. Vem cá, Eduardo. Gente, eu tenho uma notícia boa para os jovens. Cadê os jovens? Dá um grito aí. Ih, foi fraco. Cadê o grito dos jovens? Notícia maravilhosa para vocês. Próxima sexta-feira, encontraço dos jovens aqui. Vai ter um encontro aqui poderoso, poderoso. E eu sei que vai ser uma chapação total. Muita glória de Deus vai ser derramada nesse lugar. Você que é jovem, que... Isso, ali é o Emerson, a pastora Cláudia aí, os jovens. Convida mais um, chama alguém que você conhece, que está aí meio que
desigrejado, tá meio desamparado, chama para cá, vamos chapar todo mundo aqui. Nós vamos ter as equipes, nós vamos ter uma equipe poderosa. Eu acho que eu vou apresentar ao final do culto essa equipe e vai estar coordenando, comandando, dirigindo todas as coisas sobre os jovens. Então, mas já fica aí com essa data no seu coração. Não marca nada, na próxima sexta-feira. Vai ser poderoso. E hoje, o Eduardo vai estar ministrando uma palavra também do Senhor aos nossos corações. Ele acabou de casar com a filha do pastor Juscelio, Isabel. Fica de pé, Isabel. Salva de palmas para o novo casal, né, gente? Deus é bom, né, Eduardo? Eita. Deus é bom, meu. Aleluia. Meu filho, fica à vontade, viu? Amém. Vocês estão felizes? Boa noite. A graça, a paz. É um prazer estar em casa. Perto do nosso casamento, nós ficamos praticamente um mês fora de Campinas. E no meio da lua de mel, eu olhei para minha esposa e eu falei: amor, eu tô com uma saudade da nossa igreja. Tava querendo procurar um culto lá em Gramado para ir, mas estava tudo fechado. Porque não tem como não se apaixonar por isso que nós chamamos igreja. Por isso que nós chamamos de comunidade de fé, uma comunidade local, o corpo vivo do Cristo nessa terra. Porque a igreja, ela é a plena expressão do seu amado Jesus. Ela é o único ambiente, a única sociedade na terra onde não existe divisão, onde não existe homem nem mulher, judeu ou gentil, negro ou branco, pobre ou rico. Mas Cristo é tudo em todos. A igreja que é de fato como Efésios 5:30 diz, nós somos partes do seu corpo. Porque no Éden, Deus fez um homem chamado Adão, fez esse Adão dormir e tirou de sua costela Eva. E Eva pecou, estava desprotegida, pecou, toda aquela história que você conhece. Então toda a humanidade começa a nascer em pecado. Só que um dia um homem desceu nessa terra, Jesus Cristo, o verbo que estava com Deus, mas o verbo que era Deus. E ele viveu essa vida como eu e você, sem pecar, uma vida perfeita. Ele saiu do maior estágio de humanidade que pode existir, ser Deus, e se rebaixou, se humilhou para ser homem como eu e você. Enquanto ele estava naquela cruz, enquanto ele estava quase dormindo, os soldados romanos vieram com uma lança e transpassaram a sua costela. E começou a sair dali água e sangue. A água para lavar-nos e o sangue que nos purifica e nos dá uma nova linhagem. Então o que acontece é que hoje nasceu a igreja desse Cristo perfeito. E eu e você já não temos mais um noivo que é falho, já não temos mais um marido que vai nos desproteger, que vai nos colocar em lugar de ruínas e nos castigar, mas nós temos um Cristo vivo que habita em nós, porque eu e você somos partes do seu corpo. E a mesma forma que nós somos partes do seu corpo, nós somos a intercessão de Deus nessa terra. Nós somos o local onde céus e terra se unem para a expressão do reino do Messias. E é por isso que a gente não tem outra solução além de expandir e avançar. Porque se o Deus que criou todas as coisas habita em mim e você, nós somos pessoas que criam nessa terra. E tudo que vier a nós vai expandir. É por isso que eu não posso menosprezar um homem de Deus. Porque se Deus habita nesse homem, à medida que esse homem cresce, Deus cresce. Se Deus habita nesse homem, à medida que esse homem, ele expande, Deus expande. E a nossa religiosidade, ela vem para nós, para nos dizer, não, eu não posso colaborar para uma imagem de um homem, não. Tem um Pai nessa terra sendo revelado através dos seus ministros, através dos seus profetas. E é por isso que Deus fala que Ele não faz nada que não dê a conhecer aos seus profetas. E é por isso que Efésios 4 diz que Deus deu uns a apóstolos, outros a profetas, uns a mestres evangelistas, outros a pastores, para o pleno aperfeiçoamento dos santos, seu corpo, que somos eu e você, nessa jornada de nos tornar cada vez mais parecido com o nosso Criador.
Porque o céu não é um lugar para onde eu vou, o céu é um lugar de onde eu vim. Eu não estou aqui buscando uma recompensa, um clubinho para morar do céu. Nós estamos buscando o nosso amado, que vai voltar em grande glória. E nosso coração está com expectativas para revê-lo. Sabe, eu queria te convidar a ficar em pé. Essa noite ela foi totalmente planejada. Mas eu quero convidar o Geni a entoar uma canção. Sabe por quê? Porque de fato o Asaf Borba, ele cantou uma coisa, uma verdade. Na verdade eu não quero que o Geni cante essa música, mas nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. É por isso que a igreja que você sonha e acredita, porque é um lugar onde tem pessoas que o Cristo é revelado dentro de si. Pode ter contenda, pode ter brigas, mas o Cristo é tudo em todos. E é a nossa diferença que nos faz perfeitos. Você é perfeito na sua imperfeição, porque na sua imperfeição o próprio Cristo está se aperfeiçoando. E é por isso que quando Deus vem em nós, à medida que nós crescemos, Deus cresce nessa terra. À medida que nós crescemos, Deus se revela mais. À medida que nós crescemos, então nós queremos clamar: Senhor, venha partir o pão da Tua presença entre nós. Venha abrir os nossos olhos. Vem, Senhor, Espírito de vida. A Tua palavra diz que o testemunho do Cristo é o Espírito da profecia. Nós estamos te testemunhando desse lugar, na mesa do banquete. Amado, venha Espírito de profecia e de revelação. Na autoridade do nome de Jesus, nós ligamos céus e terra nesse lugar. Nós declaramos: venham anjos ministradores. Anjos ministradores entram nesse lugar. Nós repreendemos toda distração. Nós repreendemos toda distração, todo ídolo da mente. Sabe, deixa fluir um rio um pouquinho mais, querido. Com os seus olhos em chamas. Acesse esse lugar. O pão está sendo partido de novo. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não, não. Deus nunca dorme. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Flua a águas mais profundas. Vamos, vamos. Nunca é vencido. Nós te celebramos. Choborolo abababababaçu. Ciumento que a morte. Sei. Porrolo bababa. Se mova, Senhor. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim. Com seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo Nunca dorme, o fogo nunca apaga. nunca apagará. Chorrolo bababa. Sim, Senhor. Deus
Nós declaramos luz no entendimento, luz sobre os nossos entendimentos. Sabe, eu creio que nessa noite a correnteza do rio de Deus vai nos levar um pouco mais profundo. E não é uma nova pregação, mas sim um novo passo daquilo que tudo que já foi revelado. Amém? Nesse espírito, sente-se. Fique atento. Se você puder colocar seu celular no modo avião, não se distraia. Quero agradecer ao pastor Jean pela oportunidade. O pastor Jean é padrinho do meu casamento. É um amigo nosso, nossos vizinhos. Foram meus pais postiços aqui, enquanto ninguém me conhecia direito. Eles eram meu escudo, assim. E o mais legal de vivermos igreja é que quando nós entendemos que não é sobre aquilo que nós cantamos ou falamos, mas sim pelo aquilo que estamos nos tornando, você se sente seguro em um ambiente onde você pode apalpar a natureza de Cristo sendo formada na vida de homens de Deus. E pastor Jean e pastora Jéssica são essas pessoas para nós. Pessoas que vieram do interior do Sergipe ano passado, mas estão sendo performados em Cristo, estão manifestando essa semelhança, essa imagem por onde passam, estão dando destino para nós ministerialmente, estão cuidando dessa casa. E o mais interessante é que paternidade não é uma pessoa, paternidade é um ambiente. Você está numa casa paterna, amém? Então, quer seja Juscelio, quer seja Jean, quer seja Evelyn, Genivaldo, há um manto paterno sobre nós. Amém? Abra comigo em Mateus 1. Esse não é o nosso texto principal, mas eu quero extrair algo daqui. E sim, é a genealogia de Jesus Cristo. Se você achou, diga amém. Vamos lá. Vamos ler, para não ler um versículo só, vamos ler a partir do 14. Azor gerou Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Esse Jesus que nós adoramos. Sabe? Não sei se você já parou para refletir sobre a genealogia de Jesus, mas nós somos tentados a sempre achar que Jesus ele é simplesmente o filho de uma virgem mulher. Quando Isaías ele profetiza que nasceria o filho de uma virgem, ele estava falando de uma profecia presente e uma profecia futura. Então, em Israel, de fato, naquela época, nasceu um filho de uma virgem, mas depois o Criador, o Yeshua, Hamashia, o nosso Messias, ele nasceu de uma virgem e viveu nessa terra. Só que essa promessa a respeito do nascimento do nosso Salvador, ela estava pautada na raiz de Davi. Ele é o Filho de Deus, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Como filho de Davi, para ele nascer nessa terra, ele precisaria nascer de José, porque José era da linhagem de Davi e não Maria. Eu não sei se você já perguntou nisso, mas existe um aspecto que revela a paternidade de Deus aqui. Porque quando nós fomos formados em Adão, em Gênesis 2, Deus pegou a Trindade, falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e os formou em Gênesis 1, depois Gênesis 2, formou o homem de um aspecto espiritual no espírito, depois ele forma o homem na matéria, depois ele forma o homem social em Gênesis 5, após sair do dilúvio. Mas quando nós somos gerados no espírito, nós somos gerados através da perfeita semelhança da sua natureza. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus, que extraindo do hebraico quer dizer caráter, governo, domínio. Mas Adão pecou. E aí onde todo o B.O. de toda a história começa. Adão ele peca e entra o pecado no mundo. Só que a gente sempre vive uma vida confusa em busca de saber quem nós somos, o que nós somos chamados para fazer. E a gente sempre achou que chamado é fazer algo, quando chamado é entender quem eu sou.
Porque antes de fazer, eu preciso ser. É por isso que em Gênesis 3, quando Adão peca, a Bíblia diz que Deus chamou Adão. Adão, ele estava escondido. Deus veio para um momento de relacionamento, o devocional de Deus com Adão. E ali Deus chama Adão. Mas Adão, ele estava escondido por causa do medo. E, segundo a lei da primeira menção, no ensino de teologia, quando você quer saber o significado de uma palavra, você vai para a primeira vez que ela é mencionada. E a primeira vez que a palavra chamada é mencionada é nesse lugar. Um lugar de encontro. É por isso que chamado não é ir para a África ou dar comida para os mendigos. É estarem no encontro com o seu Criador. Em todo tempo, em todo momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Só que esse Deus, em todo o Antigo Testamento, ele habitou fora como se fosse uma chuva que caía num poço. Isso acontece com os profetas, com os juízes, em tantas situações. Mas Cristo vem na terra. Mas Cristo, ele não vem como um órfão. Por mais que ele vem de uma virgem, ele não é órfão. Porque José adota a Jesus. José adotou ele. E isso é uma figura do que Deus faz com nós. José está representando Deus. E Deus nos adotou em Cristo, segundo Efésios 1, para o beneplácito da sua vontade. Então, assim como José adota Cristo, Deus nos adota por meio do seu primogênito. Por isso que ele desceu como unigênito e subiu como primogênito. E a gente vai vendo a história do nascimento de Jesus. Jesus, ele nasce numa manjedoura, também se cumpriu o que havia sido dito. Então, os 3 reis magos vêm e dão 3 presentes para Maria. Na verdade, os presentes eram para Jesus. E quais eram os 3 presentes? Digam comigo. Ouro, incenso e mirra. Mas aqui nós também temos um aspecto pedagógico de Deus. Por que ouro? Ouro era o presente dado aos filhos dos reis. Só que Jesus, ele não era um filho de um rei terreno, mas ele era um filho de um rei eterno, da linhagem de Melquisedeque. Ele era o filho do rei que criou toda a terra. Deus estava ensinando a Maria, falando, cara, independente das situações, independente se você está numa manjedoura, não teve um hotel, um Airbnb, um Trivago ou qualquer coisa, o seu filho está recebendo ouro, porque ele é de uma linhagem sacerdotal, eterna e de um reinado, e ele não é dessa terra. E quando nós nascemos em Cristo, nós já nascemos nessa linhagem. Nós já não nascemos como escravos, por mais que do lado de fora podemos parecer escravos. Não, nós nascemos numa linhagem real. Eu e você fomos feitos reis e sacerdotes no amado, no Filho de Deus. Talvez você não ganhou ouro, mas na eternidade, aquilo que foi dado para Jesus, quando você nasce de novo em Cristo, é o mesmo que no céu é dado para você. Ouro, porque a sua linhagem é uma linhagem real. O segundo presente que nós falamos, qual que foi? Incenso. O incenso, ele ficava entre o santo lugar e o santo dos santos, simbolizando a adoração. E ele também era usado para perfumar. Não era usado para perfumar, era. Mas o incenso, ele simbolizava a adoração. E Deus estava expressando para Maria, Maria, esse menino que está nascendo de você, a vida dele vai ser a maior expressão de adoração. E eu e você tendemos a achar que a adoração é um momento de louvor, quando a adoração é uma expressão de vida. Então eu só posso adorar, expressar adoração quando a vida do Cristo que está dentro de mim, ele cresce. É por isso que a Bíblia diz que um menino nos foi dado. Isaías diz isso. Então quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, um menino nos é dado. Só que é responsabilidade minha e sua fazer com que esse menino amadureça e se torne um varão perfeito, à estatura do filho maduro, Cristo, que é tudo em todos. Então, a nossa vida, ela tem uma expressão de adoração. A nossa vida tem um foco que é adorar ao nosso Criador. E nós o adoramos não só quando cantamos, mas também quando ofertamos, quando estamos no nosso emprego, como estamos com a nossa esposa, quando ninguém está nos vendo, nós adoramos, porque a nossa vida, ela é uma expressão de adoração, porque ela expressa o nosso Criador. E o foco da vida precisa ser esse. Nós precisamos de fato lembrar sim que nós recebemos um ouro, porque nós viemos de uma linhagem real. Mas também nós recebemos incenso, porque o nosso incenso precisa subir dia e noite ao nosso amado. Então, à medida que Cristo se revela em mim, à medida que eu entendo quem Cristo é, o seu aspecto,
à medida que eu entendo o novo pacto, a nova aliança, e paro de andar como um bebê seguindo pela lei, pelo um aio, e eu começo a viver uma vida em pureza e em santidade, sem precisar de regras, eu começo a expressar melhor o Cristo. E várias coisas nos impedem de expressar. Primeiro é a nossa mente caída. É por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque na mente de Adão nós não conseguimos perfeccionar, ou melhor, expressar a Cristo. Mas na mente de Cristo, a sua mente, nós conseguimos expressar o Deus corporativo. E o terceiro presente foi mirra. Não sei se você sabe, mas eu acabei de falar, né? Mirra, ela era usada para perfumar os mortos. Mas também a mirra, quando ela sai da árvore, ela sai amarela. E depois de um tempo, amarela que representa a cor do ouro, mas depois de um tempo ela começa a ficar vermelha, que representa o sangue. Além de perfumar os mortos, ela estava representando através do sangue a morte que o Cristo teria, para que a mãe dele sempre visse que um dia, independente do sucesso nessa terra, independente de quão grande ele fosse, independente de quantos milagres ele fizesse, ele teria que morrer para que muitos viessem a viver. Isso é uma loucura para nós. Então você começa a perceber o caráter de Deus em todas as coisas. Em tudo Deus ele é pedagógico. E comigo e com você não é diferente. Se nós pegarmos o livro de Gênesis e estudarmos a história de José, você vai ver que Deus, quando José era um adolescente, Deus deu uma revelação para José. De que José seria um governador. Então, no dia seguinte, na semana seguinte, José ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. Não faz sentido, né? Meu Deus, não vou ser governador? Sabe aquele meme que fica um cara dentro de uma carteira olhando para o lado? Esse era José naquele momento, ele não estava entendendo. Só que na pedagogia de Deus, às vezes Deus mostra a nossa vida como um farol a longa distância, em outros momentos ele mostra a nossa vida somente como uma lâmpada que mostra o próximo passo. É por isso que luz para os meus pés é a sua palavra, Senhor. O Cristo, ela é a luz do nosso dia a dia. Mas de vez em quando nós nos apegamos tanto àquelas super revelações de quem nós seremos, e nós não respeitamos aquilo que é processo, e é um pouco do que a gente vai falar essa noite. Só que Deus em tudo, ele é pedagógico. Então Jesus, ele morreu, ele cumpriu todas as simbologias dos três presentes, ele ressuscita, e hoje ele, através de uma oferta, faz com que eu e você nos transformemos em filhos de Deus. Pastor Ricardo, ele acabou de falar sobre a multiplicação dos peixes. E aqui nós temos mais uma pedagogia, porque Jesus, quando ele foi multiplicar os peixes, ele não orou e falou, Deus, faz o meu dinheiro dobrar, faz multiplicar. Não. Ele não fez essas coisas esperando algo em troca. Ele simplesmente expressou a natureza do seu pai, um pai que compartilha. Então, Jesus ele começa a compartilhar os pães e os peixes. E todos vão sendo alimentados. Da mesma forma que Deus Pai um dia deu o seu melhor fruto, o seu melhor filho, para que eu e você nos transformemos em filhos de Deus, a expressão exata do seu ser nessa terra, para que através de nós ele possa se expressar, ser expresso a outras pessoas, e outras pessoas sejam igualmente transpassadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Você está comigo? Está fazendo sentido para você? A máscara meio que esconde o seu rosto, daí a gente fica... Vamos lá. Então, nós começamos a entrar em algumas crises. E a maior crise que possa existir e que pode ser benéfico para nós é a crise que faz com que a gente caia em nós após o nosso novo nascimento. Porque quando nós caímos em nós, se Deus habita em mim e você, esse momento de queda é quando nós caímos de Deus e Deus pode se expressar melhor. É por isso que as crises vêm para nos perfeccionar. É por isso que Paulo fala aos Coríntios, essa sua momentânea tribulação, ela está gerando em você um eterno peso de glória. Porque no final das contas, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se Deus habita em nós, quando crescemos, Deus cresce. Deus quer que sua imagem em nós cresça.
para ser como no Éden, imagem e semelhança, refleta nessa terra. E é isso, no final das contas, talvez você não consiga admitir hoje, mas no fundo é isso que você quer. É isso que o seu espírito quer. É isso que o meu espírito quer. Porque nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados a partir de algo externo, mas de algo interno do próprio Deus. E quando nós somos tirados dessa vida, desse ambiente que é a vida, que é Deus, no nosso espírito, nós perdemos a nossa vida. É por isso que quando Deus falou, mar produza peixe, se o peixe ele sai do mar, ele morre. Terra produz árvores, se a árvore ela sai da terra, ela morre. E se Deus produziu eu e você através dele mesmo, se eu e você saímos dele, nós morremos. E eu quero falar sobre o processo de expressar Cristo em nós. O processo de vencer os ídolos da nossa mente. Porque no Antigo Testamento o ídolo era uma imagem que guerreava com seus exércitos. Fazia com que exércitos guerreassem contra os hebreus, contra os judeus. Só que na nova aliança, no novo pacto, o ídolo ele não guerreia do lado de fora, ele guerreia na nossa mente do lado de dentro. E ídolo é tudo aquilo que coloca a natureza e a palavra de Deus em xeque. É por isso que o ídolo da sua mente, quando Deus fala que você vai para as nações, ele fala, e sim, não é possível, eu não tenho condições, eu não posso ir, olha, eu não tenho um pastor, eu não tenho uma igreja local, eu estou ferido, eu fui abusado por um pastor. Mas ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. E essa é a verdade que rege a nossa vida, essa é a realidade do novo pacto. E é nisso que eu e você precisamos nos firmar, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E se Cristo cresce em nós, a sua glória vai ser revelada nesse mundo. E se a sua glória é revelada nesse mundo, as pessoas elas entendem o seu propósito e elas são salvas. As famílias são restauradas. Nós paramos de abrir casa de reabilitação porque nós trabalhamos na fonte, nós tratamos essas pessoas para que elas não precisem buscar drogas. Nós paramos de abrir, de fechar só centros de prostíbulos. Não, nós já vamos trabalhar na prevenção porque essas garotas vão ter um destino, vão ter um pai expresso nessa terra. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Você está feliz? Abra comigo, por favor, em Marcos 4. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Marcos 3. Marcos 4, desculpa, versículo 3. Ouvi, é Jesus falando, ouçam. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, você provavelmente como eu já ouviu várias pregações a respeito dessa parábola. Só que eu quero falar de um aspecto que Deus comunicou à nossa casa, ao nosso espírito, no começo dessa quarentena. E essa parábola, ela fala sobre 4 tipos de solos. Repita comigo, 4 tipos de solos. O primeiro é a beira do caminho. O segundo é o solo rochoso. O terceiro é o solo espinhoso. E o quarto é a terra fértil. E sabe, desses 4 tipos de solos, 3 falam de uma vida pós o conhecimento do Senhor. E um fala de uma vida de quem não conhece o Senhor. E a palavra nos relata que o semeador saiu a semear. E jogou os sementes à beira do caminho. À beira do terreno. E esse à beira do terreno fala de pessoas que elas
não conhecem ao Senhor. Falam de pessoas que têm o seu entendimento ainda cegado, que não nasceram de novo. Falam de pessoas que não nasceram em Cristo, que não tiveram uma experiência com Deus. E nascer em Cristo e experiência com Deus, eu não estou falando em você vir aqui para frente e aceitar Jesus. Eu estou falando de uma transformação interna que muda a sua vida para frente sempre. Então, fala desse tipo de gente. Porque eles estão sendo pisados. A semente, ela é pisada. Depois, se você ler na explicação, está falando que a semente, ela é pisada. Então, o pássaro, em outro livro, fala que o inimigo vem e a come. E essa palavra pisado ali, é poneros no grego, que diz que é uma pessoa que ela está em grande pressão. Em grande pressão pelo trabalho, em grande pressão na sua vida, em grande pressão na sua mente. São aquelas situações que, antes de conhecer ao nosso Senhor, nós estamos pressionados, afadigados, e o pior de tudo é que isso às vezes acontece quando nós já conhecemos o Senhor. Nós estamos tão ansiosos com as coisas desse mundo, com o nosso futuro, com o que vai acontecer, mas aqui está falando de um povo que não conhece ao Senhor. Depois fala de um solo rochoso. Vamos lá, solo rochoso. Versículo 5. Outra semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. Mas por que esses 4 tipos de solo falam de uma pessoa que teve um novo nascimento? Porque, na verdade, o solo sou eu e você. E por que eu posso concluir isso? Porque no Éden, quando Adão pecou, a primeira coisa a ser amaldiçoada foi o solo. E todo o coração da humanidade passou a ser amaldiçoada. Então o solo fala do meu coração e do seu coração. Aquele que não conhece ao Senhor, que não consegue se destravar, se desprender desses bloqueios na mente e no espírito, a semente ela cai ao redor do solo. Mas aqueles que já tiveram uma experiência com Deus, a semente começa a cair no solo. E o que é essa semente? Essa semente, ela é nada mais, nada menos que a verdade presente de Deus para nós. A mensagem do Senhor, a liberação da glória de Deus para esse tempo. E todos nós podemos confirmar que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Pelo menos um tempo se findou, estamos entrando no fim de todos os tempos, a volta do nosso amado. E sempre que Deus traz um novo evento, Ele traz os recursos, uma semente que precisa brotar num solo. E essa semente é aquilo que o Senhor está para fazer nos próximos dias. E o solo somos nós que precisamos estar atentos em que posição nós estamos. Então, em toda a história da igreja, você vai ver entre Azus, entre os morávios, o avivamento na Colômbia, na África do Sul, um mover de Deus extraordinário. Só que se o solo ele não está preparado, ele até pode produzir fruto, mas quando vem o sol, logo vai secar. Mas não fala só de um grande mover, o solo rochoso, como brota muito rápido no terreno, fala de um tipo de gente que crê ter uma experiência espiritual, até entende algumas revelações por ouvir alguns pastores, ter alguma experiência com Deus no seu quarto, mas isso não consegue criar raiz em si. Nós somos pessoas, eu fui essa pessoa que eu me sinto ungido demais, eu me sinto bom demais, eu me sinto capacitado demais. Mas o que acontece é que, na verdade, eu não tenho fundamento para suportar todas as verdades que Deus está colocando dentro de mim. Eu sou como uma casa construída na areia, que quando vem uma torrente de água, uma onda, bate contra mim e eu logo desmorono, porque eu não tenho esses fundamentos. É aquele momento que eu começo a crescer no meu orgulho profético. E o orgulho profético nada mais é que a influência de Leviatã em nós, que faz com que os seus profetas estejam orgulhosos, não ouçam mais ninguém, que eles andem sozinhos, desprendidos, achando que não precisam de sujeição, achando que não precisam de uma paternidade, achando que sabem mais que o próximo, achando que o seu pastor é careta, que o seu líder é careta, achando que ele não é ouvido nas suas revelações, mas ele simplesmente não é ouvido porque ele não frutifica. Ele não é ouvido porque ele não tem fruto. E fruto é a única coisa que pode calar qualquer argumento em qualquer pessoa. Porque se uma árvore dá fruto, ela dá de comer. E a diferença é que às vezes eu fui essa pessoa por muito tempo. Eu via Deus fazendo as coisas, eu me via orando, as pessoas caíam no chão. Eu tinha revelações das palavras. Só que eu não tinha uma vida para suportar a vida de Deus em mim, o caráter de Deus em mim. E veio uma onda.
e eu desmoronei. Sabe, toda pessoa que ela acha que ela tem revelação demais e ela não se sujeita a ouvir uma outra pessoa, às vezes até menor do que ela ou maior que ela, porque ela discorda desse tipo de pensamento, ela não é uma pessoa que está crescendo. Por isso que Paulo, ele tinha uma revelação do céu e ele se fazia servo de todos os irmãos, o menor de todos os apóstolos, porque sempre que você é menor, você pode receber de alguém a quem você está se sujeitando e essa pessoa é maior. Por isso que Maria, quando estava gerando Jesus, foi até Isabel que estava gerando João Batista, mas o que Maria gerava era maior do que o que Isabel gerava. Só que Isabel, ela tinha experiência que Maria não tinha. E hoje nós vemos uma geração e vários ciclos de geração passando, de pessoas que carregam algo grandioso dentro de si, mas não se sujeitam a pessoas que vieram antes dele. Porque se acham dono da revelação, mas não tem uma estrutura para receber e suportar a vida de Deus. Até tem dom, até tem fruto, só que não tem fruto comestível, tem só fruto de porcelana. Sabe? Não sei quando você era pequeno, quando eu era pequeno, às vezes eu chegava cansado da rua por estar lá brincando com os meus amiguinhos. Eu chegava em casa e eu via uma mesa e tinha uma laranja e uma maçã super bonita, brilhosa. Contudo, a minha frustração é que eu não podia comer esse fruto. Porque esse fruto ele não servia para alimentar a minha natureza. Esse fruto era um fruto de porcelana. E ele não dava de alimento para mim. E é por isso que nós precisamos nos sondar. Para ver se nós somos um solo rochoso. Se o cultivo que estamos fazendo é um cultivo em Adão ou um cultivo em Cristo. Porque em Adão a terra produz espinhos e abrolhos. Mas em Cristo haverá, e no Espírito já há novos céus e nova terra. Em Cristo já há uma plenitude de vida, um reinar de vida. Eu não estou aqui falando de uma teologia da prosperidade, não. Eu estou falando que o Deus que criou tudo habita em ti. E você, quando cresce na imagem dele, pode criar coisas também. Só que se você é um solo rochoso, você não consegue suportar isso. Você não se sujeita a líderes. Você se acha bom demais. Mas na verdade, você talvez é como eu era. Uma pessoa fútil e orgulhosa. E vivia a sua vida na influência de Leviatã e na influência de Mamon. Por mais que eu desse dízimo e oferta, eu estava assim influenciado por Mamon. Porque Mamon não tem a ver com você dar dízimo ou oferta ou não dar dízimo e oferta. Tem a ver com aquilo que você gere e gasta a sua vida com relação ao dinheiro. Então, se tudo que você faz é visando o dinheiro, você muito provavelmente está preso à influência de Mamon, um ídolo na sua mente. Se você quer fazer uma faculdade para ganhar mais dinheiro, se você quer trabalhar mais e fazer mais hora extra para mais dinheiro, se você está sempre atucanado e não consegue administrar, a tua solução, querido, não é trabalhar mais, a sua solução é se arrepender diante do Senhor, porque Ele é o Rei de toda prata e de todo ouro. E no Cristo há vida, no Cristo há finanças, no Cristo há recursos, no Filho, no seu propósito, tudo está pronto. Nós precisamos aprender a desfrutar disso. O terceiro solo é o solo espinhoso, que é de fato o que a terra começou a produzir após Adão, espinhos. Só que espinhos fala de uma falsa motivação em nós. Fala do meu coração querendo algo que muitas vezes é legítimo, mas a forma que eu quero não é legítima. E o exemplo mais prático que eu posso te dar é quando eu quis entrar no louvor da minha igreja. Eu era membro de uma comunidade local com 4.000 membros. Meu grupo de jovens tinha 1.000 pessoas. Eu cantava um pouquinho naquela época, hoje eu canto muito pior. Só que eu estava solteiro, eu era um jovem de 18 anos solteiro. E sabe o que eu pensei? Eu pensei, cara, a vaga do louvor está aberta. Cara, eu não sou um cara feio, né? O que eu fiz? Vou me inscrever. Minha esposa disse. Me inscrevi, sabe por quê? Porque eu achava, cara, se eu estiver na vitrine, alguém vai olhar para mim. Porque todos os meninos do louvor tem um monte de garota bonita atrás deles. Eu queria servir a minha igreja, sim. Eu queria servir. Aí, ó, Jenny. Eu queria servir a minha congregação com o meu dom. Só que eu queria servir pelo motivo errado, baseado num espinho. Eu queria
servir com uma falsa motivação. E às vezes nós queremos entrar no ministério pelo motivo errado, para, sabe, ter um status, aparecer, mostrar o nosso dom. Nós queremos pregar com um motivo errado de estar exposto e as pessoas verem como nós falamos bem. Nós queremos muitas coisas que são legítimas, mas é baseado num espinho. Então nós começamos a crescer e puf, nós caímos e nós não entendemos. Porque o meu solo, ele ainda é um solo espinhoso e não está preparado para suportar toda a mensagem e tudo aquilo que Deus está fazendo nessa terra. A expressão exata do seu Filho Jesus através do Cristo, do corpo de Cristo. Entende? Porque Deus fez convergir nele todas as coisas no céu e na terra. Porque nele nós nos movemos e existimos. Porque tudo foi criado por meio dele, para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando nós fazemos uma autoanálise, às vezes nós nos vemos sendo esse solo espinhoso. Talvez a sua fase da vida que você está, não é para conquistar alguém ou um relacionamento, mas você olha para o lado e a sua motivação lá no fundo, no mais íntimo do seu ser, não é a correta. Deus falou para minha sogra algumas coisas nessa quarentena, e uma delas ele falou que ele nos levaria a cair no entendimento, no íntimo do nosso ser, a nossa mais pura verdade, a nossa mais pura realidade. Porque ali o Cristo pode ser expresso. Porque a questão não é o quanto nós estamos escuros por dentro, o quanto de treva há em nós, mas se nós damos espaço para que a luz, que é alva como a manhã, resplandeça em nosso meio. A questão não é o quão errado eu estou ou não, porque não existe pau que nasce torto, que não se endireite no carpinteiro Jesus. E se eu fui endireitado, você também pode ser. Mas a questão é que isso não acontece só num caminho. Ai, por 2 anos, por 3 anos, por 10 anos eu vou ser moldado. Não, isso é uma busca de uma vida inteira. Até que Cristo volte para toda a humanidade, mas para mim e para você. Porque se amanhã eu morrer, Cristo voltou para mim. E a questão é, como que está o cultivo do jardim que Deus colocou em mim? Sabe? Eu já não terceirizo a minha culpa. Eu me torno responsável pela minha vida, porque eu sou protagonista da minha vida. Por isso que quando Paulo fala, vocês não precisam de professores para vos ensinar. Ele não está falando para a gente... Sabe, a gente foi tão tosco, a gente achou que Paulo estava falando para a gente deixar de lado os mestres, os profetas, os pastores. Não, querido, não é isso. É porque existe uma unção, a unção do santo dentro de você. E à medida que essa unção cresce, você vai começando a entender as realidades eternas. E você deixa de ser um menino guiado por um aio, que era o que a lei fazia com a gente. O aio era um guia. A lei me guiava e te guiava, porque nós não soubemos lidar com a graça. A humanidade não soube. Adão pecou, Abraão tentou manter as coisas certas, as coisas desandaram. Então Noé teve que começar tudo de novo. E nos dias de Noé, casavam e comiam. Mas nos dias de João, eles jejuavam porque eles não queriam mais resplandecer a sua própria luz. Eles jejuavam porque eles sabiam que Jesus, ele podia abrir o céu e descer naquele deserto. À medida que nós morremos para a nossa natureza e o governo da nossa carne, o Cristo pode descer do céu encoberto dentro de nós e se revelar um pouco mais. E isso me faz crescer, porque se eu cresço, Deus cresce. Os processos são necessários para que os espinhos saiam e nós tornemos um solo fértil. E você não consegue fazer isso com um toque de mágica. Não é uma campanha de oração, uma campanha de 7 dias, não é subir um monte, tomar água de Israel. Não. É uma vida diária com Deus, se encontrando no jardim dentro de você com o seu Criador. E à medida que você está com Ele, você se torna mais parecido com isso. Sabe como isso é normal? Isso é a maior verdade. As pessoas com que você se relaciona, você se torna mais parecida com elas. Por quê? Porque eu mal vim para Campinas, grudei um pouquinho no pastor Júnior, ele fala, amor, por quê? E eu já estou falando por quê? Sabe, eu tinha uma maneira de pensar, eu comecei a me relacionar com a minha esposa, a minha maneira de pensar foi sendo moldada, a maneira de pensar dela foi sendo moldada.
E é esse o processo da vida da igreja, uma vida com Cristo e uma vida com discipulado. Porque o discipulado nada mais é do que o irmão mais velho levando e ensinando o irmão mais novo a chegar na plena estatura de Cristo, até que todos nós venhamos a ver do mesmo lugar. Porque às vezes o pastor Jean, o Genivaldo, o Douglas, o pastor Ricardo, eles estão vendo uma coisa que eu e você não estamos vendo. Mas então o irmão mais velho, ele pode nos colocar na garupa e fazer ver como ele está vendo, até que todos nós venhamos a chegar na estatura de Cristo. E o processo, geralmente ele não é um processo bonitinho, um processo legal, não, ele é um processo que vai doer muito. Mas só existe uma forma de eu e você sermos transformados nessa realidade, que é arando, rastelando o solo da nossa vida. E eu tenho uma novidade para você. O Senhor está com o rastelo essa noite esperando por nós. E sabe de uma coisa? Esse processo de ser rastelado, eu não sei se vocês chamam de rastelo aqui em Campinas ou não. É rastelo, pastor? Sabe, rastelo é aquela vassoura do mal, que parece que ela tem dente, ela pinca na terra e vem puxando, né? Tirando espinho, tirando as coisas, e as coisas mais duras você tira com uma pá. Oi? Então é um rastelo nessa terra. Essa terra ela é rastelada até que tudo aquilo que não é a plenitude de Deus, da criação de Deus, seja tirado de nós. Sabe, quem passou por um processo, como eu já falei, foi José. Ele seria um governador, mas ele não tinha estrutura interna para suportar o seu governo. E muitas vezes hoje nós vemos jovens fora da igreja, com uma grande mensagem, querendo fazer coisas fora da igreja, mas tudo que é feito fora da igreja, que não comida da igreja, está fadada ao fracasso. Porque a igreja é o corpo de Cristo e o meio de Deus. Eu posso juntar uma multidão lá fora, mas se eu não trouxer para o corpo de Cristo, eu vou fracassar e isso vai parar uma hora. Porque a igreja, ela é a expressão do seu filho. E a igreja, ela não é um CNPJ, não. Ela é um corpo vivo. Nós não somos uma empresa, nós não somos um CNPJ, não. Nós somos uma casa paterna, onde cada osso vai se ligando ao seu osso. E vem vindo pele, e vem vindo nervos. E quando a gente menos espera, de repente algo acontece. Porque demora tempo para que as coisas que acontecem de repente, aconteçam de repente. Mas de repente, eles estavam lá orando, depois de muito tempo, e se ouviu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Mas naquele processo de ficar esperando o poder do alto descer, alguns desistiram, alguns não suportaram serem rastelados, alguns não suportaram as encrencas, as confusões, as ofensas. Então não usufruíram desse vento impetuoso que veio. Sabe, não existe como crescer em Cristo sem crescer numa profundidade em ser ofendido, porque Ele foi ofendido e nós somos sua expressão nessa terra. Mas a diferença é que Ele já carregou sobre si as nossas ofensas. Então estar ofendido ou não estar ofendido é uma questão de escolha. Eu escolho se eu ando no Adão caído, que quer uma justiça, ou se eu ando na realidade do Cristo ressurreto, que já levou sobre si todas as minhas ofensas. Isso não fala que eu não vou ficar ofendido. Não. Eu vou. Só que eu já não professo a minha ofensa, eu já não denigro o próximo. Eu trago a minha ofensa para o meu Criador, que tem a cura que eu preciso para aquele momento. Essa é a diferença. Não é que nós vamos ser perfeitos e não vamos errar e não vamos chorar. Se tem alguém que se ofende, às vezes sou eu. Só que a minha resposta não está no meu sogro, na minha esposa, na minha cunhada, na minha sogra. Não. Está no meu Criador, que já levou sobre si todas as minhas ofensas. E nós precisamos definir em que lugar nós vamos andar. Se nós vamos andar nesse lugar de adentrar nas realidades do novo pacto, da nova aliança, ou se nós vamos continuar no antigo pacto, sendo levados por um aio, por um tutor. Por quê? Por mais que o herdeiro, o menino, seja herdeiro de tudo, ele não difere em nada de um escravo. Da mesma coisa eu e você. Por mais que nós sejamos herdeiros de todas as realidades espirituais e já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus, mas se nós formos meninos na fé, isso não fala com tempo de igreja,
se você está 5, 10, 15, 20 anos aqui, não. Isso fala de uma verdade, da maturidade de Cristo em você. Então, se você é menino, de nada você vai diferir de um escravo. Mas, se você se aperfeiçoa no processo, como José fez, como Jesus fez, se você sofre o dano, se você não visa a sua carne, se você não quer que alguém lamba as suas feridas, se você não quer status, se você só quer o Cristo que criou todas as coisas, então você começa a crescer nessa realidade, a luz de Deus começa a ser expressa em você, e você começa a crescer, porque quando você cresce, Deus cresce. Então você precisa definir essa noite, se você vai continuar sendo levado por um monte de regrinhas, pelos seus espinhos, pelas suas pedras, ou se nós vamos adentrar nesse lugar, que é um convite de Deus para nós, como igreja local, de sermos rastelados por Ele, para que todas as mensagens, tudo aquilo que Deus tem desde a eternidade, Ele quer plantar nessa terra, através de nós, possa fecundar em nós. E isso só é possível através do quarto solo, que é um solo, que é uma terra fértil. Não tem outro meio. Ou eu e você nos sujeitamos ao processo, ou eu e você ficaremos fora de tudo que Deus está fazendo. Mas eu não quero ser como Josué, que falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês ficam aí, vocês que se virem. Não, não, não. Eu quero que eu e minha casa servimos, mas que a sua casa sirva também. Que a sua casa sirva. Sabe, nós como ministros dessa casa, todo mundo que de alguma forma lidera algo aqui, nós temos a mesma vontade de Paulo, que é deixar ser gasto e se gastar por amor de vós. Sabe, não tem uma outra solução. E à medida que a gente vai se gastando, todos nós vamos crescendo. E à medida que todos vão crescendo, outras pessoas começam a se gastar, outras pessoas crescem. Então toda a nossa igreja cresce, porque a igreja ela é um corpo que se desenvolve na naturalidade. Não existe uma fórmula mágica, mas não. O desenvolvimento de uma verdade em nós, que faz com que o Senhor traga para nós todos os dias aqueles que vão sendo salvos. Só que o rastelo de Deus precisa passar. Nós precisamos adentrar as nossas ofensas nos lugares que a gente acha que não tem solução, nos lugares que a gente acha que, sabe, que a gente não vai aguentar a batalha, que a gente está com medo de entrar. Eu lembro que em 2018 eu já não morava na casa dos meus pais, eu estava abrindo o mercado sozinho para minha empresa em Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. E eu estava lá sozinho, sem papai, sem mamãe. E muitas vezes eu chorava agoniado, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou conseguir fechar esse contrato. Só que era Deus me rastelando, para eu entender a hombridade de Deus em mim, a natureza de Cristo em mim, me forjando para ser um bom marido, um bom ministro, alguém que respeite mais, que seja mais empático e que reflita melhor a Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. E é isso que está escrito em Efésios 1. Olha comigo, Efésios 1. Não precisa abrir para a gente não perder muito tempo aqui. A partir do versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele já está nos abençoando com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Isso não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. No Espírito você já é abençoado, no Espírito você já é próspero, no Espírito já há alegria para a tua casa, no Espírito já há reconstrução para o seu casamento, no Espírito já há uma esposa, um marido, no Espírito já há provisão, no Espírito já há saúde, no Espírito todas as coisas estão prontas. Versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E o Cristo é a própria expressão do amor do Pai. Então antes do abuso, antes da crise, antes do fracasso, antes da falência, antes de você querer o divórcio, antes do seu filho se rebelar, antes de você ser ferido por pastores que não te trataram bem como você queria, porque a sua expectativa não estava em Deus, estava em homens, antes de todas essas coisas, antes da criação do universo, você já havia sido escolhido nele, para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. E Deus nos predestinou para Ele. Não foi para fazer uma coisa, Deus nos predestinou para Ele mesmo. E essa era o que acontecia no Éden, o relacionamento de um pai com um filho. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Assim como José adotou Jesus, Deus Pai por meio de Jesus nos adota. Segundo o beneplácito da sua vontade,
para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu, fala comigo, gratuitamente. Você não precisa pagar um preço, ele já foi pago. Mas a sua vida é que não viva mais Cristo, mais você, mas Cristo vive em ti. Que você não viva, como Paulo falou, que eu não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou. Agora fala comigo, abundantemente. De novo, abundantemente. Não foi numa medida recalcada, nem sacudida, foi abundante. A graça, ela foi abundante. Todos os seus pecados, todos os seus erros já foram perdoados. Todas as suas ofensas já foram levadas. Toda a enfermidade, porque Deus, quando te vê, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Vê Cristo, a justiça de Deus naquela cruz. Vê Cristo, o Filho amado que se entregou por mim e por você. E isso é abundante. Sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Porque a graça, ela não é uma razão para libertinagem. Porque graça sem temor, ela é desculpa para pecar. Mas graça em prudência é a nossa habilitação para chegar nos lugares que Deus já nos colocou desde a eternidade e refleti-lo melhor. Tudo o evangelho que só fala de graça, mas não te põe num lugar de responsabilidade, é um evangelho falho. Porque Deus nos dá por graça, mas nós mantemos tudo o que Deus nos dá através do mérito. Deus me dá e te dá por graça, mas nós fazemos essa coisa crescer através do mérito. E o mérito só é executado bem, se executado no Cristo que habita em mim. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer, esse é o propósito da nossa vida, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Deus não está fazendo nada diferente de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E talvez para isso Ele vai usar a política, talvez para isso Ele vai te usar no mundo dos negócios, talvez para isso Ele vai te usar na igreja, na educação, mas para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Meu Deus, eu e você somos uma herança para Deus, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Eu não preciso mais brigar se é Armínio ou Calvínio, não, eu já fui predestinado em Cristo, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vocês, Mevan Campinas, você que está aqui, essa noite que nos ouve, depois que ouviu a palavra da verdade, a palavra do Cristo, depois que ouviu a plena expressão do Deus Pai, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Eu e você, após crer, nós já fomos selados. Eu não preciso mais esperar um Deus que habita fora, não. Ele já é uma fonte de água viva dentro de mim e você. O que eu preciso é desentulhar, sabe, as represas que eu coloco e que as pessoas colocaram, que as palavras de maldição colocaram, as circunstâncias colocaram. Obrigado, querido. Para que esse rio flua melhor, para que esse rio venha com mais intensidade, com mais correnteza, para que esse rio venha alimentar e alegrar tudo por onde eu e você passamos. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele é o nosso penhor. E não importa quantos sacrifícios você faça, se não for em cima do penhor que já foi feito pelo Cristo, é só um sacrifício de tolo. Nós precisamos entender e começar a, de fato, dar um culto racional para Deus. Vamos lá. 2 Coríntios
5, 18. Eu vou finalizar aqui. Se o louvor quiser subir, fique à vontade. Mas fala aqui: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Ah não, cara, a gente precisa entender isso. Vamos lá. Tudo provém de Deus e Ele nos reconciliou em Jesus Cristo. Ou seja, nós estávamos longe dessa verdade, mas em Cristo fomos reconciliados em Deus. Em Adão nós somos afastados dessa vida, mas em Cristo nós somos reconectados nessa natureza. É por isso que o Evangelho não é um bom conselho, ele é uma vida, uma boa nova, uma novidade de vida, uma vida nova. É por isso que se eu viver uma vida tentando na minha força, na psicologia dessa terra, na filosofia greco-romana, mudar o meu caráter, eu nunca vou conseguir. Porque o Cristo que é perfeito, só nele eu tenho a solução para todas essas coisas. A saber que Deus, Ele estava em Cristo. Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus não só me reconciliou e te reconciliou, Ele nos confiou essa palavra, esse mistério da reconciliação, para que eu e você nós venhamos a reconciliar esse mundo no Cristo, para que eu e você venhamos a dar uma resposta à nossa natureza, não sendo somente um obeso espiritual que tem muito entendimento e revelação, mas dando uma resposta, nos tornando a imagem daquele que nos criou e essa representação nessa terra. Até que as pessoas já não vejam mais Eduardo, Isabel, Jean, Jéssica, mas as pessoas vejam Cristo, que é tudo em todos, através da sua igreja. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sabe, o meu rogo essa noite, o que Deus está rogando para você é: filho, filha, deixa eu te rastelar, deixa eu tirar de você esse espinho, deixa eu tirar de você essa pedra, deixa eu tirar de você essa mente de escravo, essa mente de escassez, deixa eu tirar de você isso que faz você pensar que você é o que as pessoas falaram sobre você. Não, você não é o que seu pai disse, você não é o que sua mãe disse, você não é o que homens falaram, mulheres falaram, você é tudo que Deus falou. Você é santo, você é santa, você vai viver uma vida reinando em terra. Aquele que não concedeu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se coloque em pé. Justiça de Deus. Sabe, querido, minha querida, você é justiça de Deus nessa terra. Você não é o seu erro, por mais que talvez você esteja se sentindo culpado ou culpada por coisas que te escravizam e erros recorrentes. Isso não te define. O que define é que você é justiça de Deus. O seu trauma não te define. O relacionamento que não deu certo não te define. A frustração ministerial não te define. Você é justiça de Deus e você é tudo o que Deus falou ao seu respeito. Você já está no Espírito reconciliado com o Senhor. No Espírito tudo já está pronto. Então, por favor, erga as suas mãos, feche os seus olhos, libera esse rio que está dentro de você. Fala: Senhor, vem me rastelar. Oh! Nós somos pra sempre. Sim! Cantamos Abba. Vem, Senhor! Pra sempre ter, clamamos
somos teus. Sim! Vem pra fora! Vem pra fora! Você não é uma represa! Você é um rio! Deixa o rio fluir! Senhor, nós destruímos! Oh! Oh! Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh! Só tu és santo. Não há outro como. Rolo baba 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 Não há baba. outro como. Não há outro como tu. Não há outro como. Declare isso, só tu és santo. Só tu és. Sim, Senhor. Sabe, eu tenho a liberação do nosso pastor para fazer isso. Eu queria que esse momento fosse um momento da casa. Então você que nos assiste, que o Senhor te abençoe e te pegue. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana plena. Mas sabe, querido, Deus está nos chamando como Mevan Campinas para um novo nível, um novo lugar. Deus está fazendo algo novo sobre toda a terra. Deus está sim reformando algumas coisas e destruindo outras coisas. Deus está nos inserindo num maior nível de revelação de sua paternidade, no maior nível de revelação da sua natureza. Pode ter certeza, nós vamos expandir, nós vamos explodir. Esse lugar já está pequeno e vai continuar pequeno, porque Cristo em nós é a revelação da glória. Não é porque nós fizemos algo, não é porque nós somos Mevan. Deus em sua misericórdia quis me escolher, te escolher, escolher o nosso apóstolo, escolher os nossos pastores. Então, se você nessa noite precisa ser rastelado, por favor, dá um passo de fé, vem aqui na frente, se ajoelha.